Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Boa noite, Henrique. Quanto tempo, que saudade. Como é que você tá? Boa noite. Esperar todo mundo ser avisado para ir entrando. Ei, Emília. Boa noite. Feliz aniversário atrasado. Eu acho que eu vi que era seu aniversário. Tudo bem, Henrique? A gente estava agora fazendo o grupo de estudo Criação Veloz. Sempre lembro de você. A gente sente sua falta lá. Ei, Emílio, boa noite todo mundo. Boa noite. A gente nasceu para ser feliz. Eu acompanho você também. Bem-vinda. Eu vou esperar mais um pouquinho para dar tempo do pessoal ser avisado. Bom, quem que estava esperando a live aqui de hoje com a Dani? Dani maravilhosa, incrível. Enfim, um neném acabou de pedir para nascer e Dani foi correndo. Então, infelizmente, apesar de ser uma pauta incrível e maravilhosa, ela precisou ir lá atender e ela vai voltar, enfim, numa outra oportunidade, acredito que dia 23. Então, hoje, estou só eu aqui. Então, vou aproveitar para falar um pouco outros assuntos com vocês sobre espiritualidade especificamente, que é o tema que eu abordo, e sobre sustentabilidade. Então, quem quiser pode mandar pergunta. Peço desculpa, né, pela situação que aconteceu, porque, enfim, não tem nem. Eu acho que a gente nem tem que pedir desculpa, né, gente? A causa é tão nobre. Ela não pôde vir porque veio trazer uma vida ao mundo. Olha essa coisa linda. Então, realmente, em vez de me desculpar, a gente tem que agradecer e enviar muito amor lá para Dani, que agora está trazendo essa criança ao mundo. Oi, Rico, boa noite. Emílio, bem-vindos todos. Se vocês quiserem mandar pergunta, quiserem escolher uma pauta, porque eu, enfim, entrei aqui como compromisso de fato, né? Porque a gente divulgou a live hoje com a Dani, então não tinha preparado outro conteúdo para vocês, mas sempre que a gente se junta numa egrégora tem muita coisa para falar, né? Então vamos juntos. Ontem a gente falou muito com a Lívia sobre relacionamento, então eu estou pensando em levar essa live para esse assunto, relacionamento. Se vocês topam, me falem aqui o que vocês acham, respondam aqui, porque acho que pode ser uma coisa boa, né? A gente está aí na semana do Dia dos Namorados, então tem gente que está carente, tem gente que não está carente, que está querendo matar o companheiro e a companheira. Meu amigo Theo aí. Ô, Theo, você tá aí dando sopa, daqui a pouco eu te chamo pra vir entrar aqui, hein? Isabela, oi. Querida, tava na aulinha agora. Gente, então, eu vou anunciar aqui para vocês que estão chegando agora que aconteceu um imprevisto, que é um imprevisto bom. A Dani foi fazer um parto. Então, ela não vai poder estar aqui hoje. Ela vai vir em outro dia, mas hoje ela estaria aqui e não pôde porque ela foi fazer um parto, literalmente, entendeu? Vou aproveitar então, vou fazer o seguinte. Me falem se vocês topam, tá? Porque eu pensei numa coisa. O Theo, que seria o último dia, ele tá aqui online e tô pensando em convidar o Theo, que é um assunto polêmico. Então, eu acho que é uma boa a gente falar com ele, que é sobre positividade tóxica e espiritualidade. Vou convidar você, Theo, pede para entrar aí. Ah, Theo, pede para entrar, cadê você? Tá, gente? Então a gente teve essa mudança, já que o Theo entrou. É... Cadê ele? Vem, Theo. Ah, tô te convidando, hein? Me aceita. Tem que se ajeitar nada, já nasceu pronto.
Gente, então olha só, o que que aconteceu? Eu anunciei hoje para todo mundo que quem ia entrar aqui era a Dani, que é maravilhosa, incrível, querida do coração, que ela trabalha como doula, mas ela também é socióloga, e a gente vai abordar com a Dani o tema que é equidade de gênero e de raça. E ela fala de uma profundidade que é uma coisa incrível. Só que Dani é doula, então ela foi fazer um parto, acabou de, enfim, uma bolsa acabou de estourar, ela saiu correndo, não teve como estar aqui hoje. E aí eu vou antecipar a live com o Theo, que está lá fazendo a maquiagem dele para ficar lindo aqui para vocês. E a gente vai antecipar a live que é positividade tóxica e espiritualidade. Cadê o Theo? Ele tá entrando, hein, gente? Deixa eu fixar aqui o tema. Que maravilhoso. Garoto, o que Ai, é isso? olha, eu espero. Nossa, meu Deus. Eu tava aqui, gente, eu vou entrar pra ver, né? E aí eu entro assim, gente, eu não nem me ajeitei, não fiz o cabelo, não melhorei a luz, não coloquei nem o danado do celular no suporte. Ah, mas você quer ir lá pegar? Pode ser. Então tá. Enquanto isso, eu vou fixando aqui o tema. Tá Gente, enquanto bom. isso, eu vou te apresentando. Fica ouvindo aí. Coloca, Ok. tira o fone para você ouvir que eu vou falar de você, para ver se eu não tô falando mal. Não, eu confio, eu confio, eu confio, eu confio. Então tá, vou escrevendo aqui o tema. Então, gente, olha só, a gente mudou, tá? Para quem chegou agora, a Dani foi fazer um parto e a gente mudou a data da Dani, que é doula e que é socióloga, para falar de equidade, de gênero e de raça. A gente vai passar a Dani para o dia 22, né? Se nenhuma outra criança nascer, porque ela foi fazer um parto. Então, agora, nesse momento, quem vai entrar é o Theo do 50% Zen. Vou apresentar para vocês o Theo, que ele vai falar sobre espiritualidade e positividade tóxica. Por que eu convidei o Theo? O Theo, nas últimas semanas, ele começou, né, junto com outros Theta Healers, a criar um movimento de repensar a espiritualidade, trazendo essa visão para o mundo de regeneração. Então, o que está sendo confrontado na página, inclusive na página aqui do Theo? Vou voltar aqui para ele. O Theo, ele está trazendo questões, né? Por que que a gente não pode, quanto seres espiritualistas, né, quanto terapeutas holísticos, falar das nossas vulnerabilidades, falar que a gente fica às vezes na merda sim, falar que às vezes a gente não tá bem, entendeu? Então, ele trouxe essa abordagem da transparência, né, da gente se mostrar quanto humano, quanto vulneráveis também, e tá virando um burburinho por aí, porque quando a gente estuda essa espiritualidade nessa era quântica, é como se fosse quase um pecado falar que tá alguma coisa ruim. E o Theo, ele tá vindo jogando as crenças no ventilador. Então, por isso que eu tô muito feliz de convidar ele aqui. Theo, você tá travando, querido. Você tá travando. Vocês estão vendo, gente? Só travou para mim? Ah, ele tá caindo. É, tá, eu vou fixar agora aqui o tema, enquanto ele não volta. Deve estar lá se ajeitando, porque ele entrou aqui, querido, para substituir hoje, trocou. O dia dele era dia 22 e o da Dani, doula, socióloga, e ela ia entrar hoje. E o Theo, ele é instrutor de Theta Healing, e nas últimas semanas, ele, com uma página dele, que é 50% Zen, vem confrontando esse mercado de cura, né? Então, eu tenho acompanhado junto com ele. Ele caiu, mas ele já vai voltar, deve estar resolvendo lá a parte técnica. Então, a gente vai confrontar aqui essas questões de espiritualidade tóxica e positividade tóxica, tá? Então, Mônica, você que entrou agora para ver a Dani maravilhosa, ela foi fazer um parto. O que aconteceu? Então, quem vai entrar hoje é o Theo, do 50% Zen, que vem confrontar a espiritualidade e a positividade tóxica. Ele é instrutor de Theta Healing e nas últimas semanas ele tem criado um burburinho com as questões, com as perguntas que ele tem feito para outros Theta Healers sobre questão de dinheiro, sobre questão de inclusão, sobre acessibilidade, sobre conseguir democratizar mais a cura.
Então, estou muito feliz de receber ele aqui. Ele teve só um probleminha técnico, mas já vai voltar, com certeza. Vou anotar aqui o tema, tá? Enquanto ele não volta, gente, vocês podem ir mandando pergunta, tá? E eu queria já começar a falar. Olha só, anteontem, eu fiz uma live aqui com me fugiu o nome dela, deixa eu ver minha cola. Eu fiz uma live aqui com a Cláudia Pacheco, que trabalha com culturas matrifocais e também com sagrado feminino. E ela veio falar aqui um pouco, e depois que encerrou, me deu um insight, eu voltei e falei mais uma hora sozinha sobre questões de espiritualidade, né? Falando, se você fizer um curso hoje, um curso de terapia energética, você que está com problema, você vai se curar? E eu falei que provavelmente não. Provavelmente você vai ficar mais pirado, porque você não tem ainda equilíbrio emocional, equilíbrio mental para conseguir lidar com aquilo. Então não adianta você fazer uma coisa achando que vai mudar a sua vida. O que muda a sua vida é você, a sua consciência, né? Ai, meu lixo, minha responsabilidade. Querida, eu quero fazer uma live com você, vamos combinar, tá? Então, oi Márcia, todo mundo que está chegando, tá? Então a gente vai falar sobre espiritualidade tóxica e positividade tóxica também. Lembrando que eu mudei porque a Dani foi fazer um parto, tá? E o Theo já vai entrar aqui. Não sei por que ele não voltou, tô esperando ele voltar, problema técnico da internet. Então eu vou começar falando um pouco da minha visão a respeito de ferramentas, né? Então, assim, quem perdeu, quem não viu a live que eu fiz sozinha anteontem, eu falei um pouco sobre isso, justamente sobre como você identifica, você que está aí, acabou de perceber que está despertando, acabou de perceber que, né, quer fazer alguma coisa, que caminho você segue? Você vai fazer uma terapia, você vai fazer um curso, você vai fazer os dois? Então, assim, nesse vídeo, se vocês não viram, só para eu não ficar me repetindo aqui, Bruninho, que entrou, eu sei que assistiu, Karina, querida instrutora de Teta Healer, também está aqui. E aí, o que aconteceu? A Dani, que ia estar aqui com a gente hoje, não pôde, e agora vai entrar o Theo, que também é instrutor de Teta Healing, e ele vem falar sobre espiritualidade tóxica. Vou voltar com o Theo aqui, vamos torce aí, gente, para não cair, porque eu acho que ele trouxe tanta treta que a internet não está suportando. Vamos ver se é isso mesmo. Vocês já estão vendo? E aí, Theo? Agora fica, Ah, né? vai sem suporte, vai na mãozinha mesmo, uma mão fica livre, a outra tu segura o telefone e vamos que vamos, que a gente Então, faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, né? eita, um monte de gente querida aqui, vários Tata Healers estão aqui hoje. Uiá, E que eu não bom, sei se que você bom. ouviu a apresentação que eu fiz, mas eu falei justamente sobre essa história da indústria da cura, né? E que é o que você tem vindo confrontar aqui várias vezes, e que às vezes algumas pessoas interpretam como crença de escassez, como se o curador não pudesse ganhar dinheiro. E aí o tempo todo eu vi você lá, né, argumentando, falando que não é isso, que o curador ele tem que ganhar dinheiro, ele tem que viver bem, mas a questão é como que nós, quanto trabalhadores da luz, conseguimos fazer a acessibilidade levar o despertar para mais pessoas. Então, Theo, a gente já vai chegar nesse tema, mas eu queria que antes você contasse para gente a sua trajetória. Como que você foi parar nesse campo da espiritualidade? Você sempre trabalhou com isso ou resolveu mudar de carreira no meio do caminho? Como é que foi? Eu sou designer, né, pela Universidade Federal de Pernambuco. No final da graduação, eu comecei a me interessar por experiência do usuário, e aí foi pesquisando sobre interação humano-computador que eu cheguei a essa coisa de neurociência, de entender como a mente humana funciona, né? O designer tem essa coisa investigativa, né? De essa curiosidade, né? Então, quando eu cheguei já no final da graduação e em que eu me deparei com neurociência e toda essa coisa de entender a mente humana, foi quando eu também estava beirando uma depressão profunda, lá no final de 2015. E aí foi quando uma amiga minha falou para mim de Theta Healing pela primeira vez,
E eu fiquei, será? Eu já tô indo em tanta. Eu já tô na época eu tava, sei lá, na minha quarta terapeuta, sabe? Na minha quarta psicóloga. E eu ficava nessa sensação de dar voltas. E ela dizia, ó, vai lá. E vinha com aquele papo de física quântica. Aí eu dizia, amiga, eu não era bom nem na física newtoniana. O que dirá física quântica, amor? Não cola. E aí ela insistiu, eu fui lá. E realmente, eu gostei do processo de investigação, alguma coisa mudou aqui dentro. Ah, eu percebi que depois desse episódio, muitas coisas começaram a se desenrolar, e eu, como bom capricorniano, sou daqueles que se apegam. E na época eu tinha 5 trabalhos, sendo 2 presenciais e 3 remotos. E de repente eu estava soltando tudo porque não dava mais para continuar como estava. E aí essa pessoa que me atendeu, no interior de Pernambuco, disse, ó, você pode aprender também. Eu disse assim, então tá, vou lá ver qual é. E então 2016 foi um ano de estudos, em que eu viajei mesmo pelo Brasil para conhecer mais sobre Theta Healing e coisa e tal e coisa. E me tornei instrutor, inclusive em 2016, que foi o último ano em que Vaiana veio para cá, veio para o Brasil. E foi assim que eu cheguei, né? Só que no início eu fiquei numa coisa de repetir o que me foi ensinado, né? Igualzinho escola, igualzinho ensino tradicional. Só que aí chegou um determinado momento em que eu tive uma turma de Theta Healing que todos os alunos dormiram. Todos os alunos pegaram no sono, e aí eu disse, meu Deus, eu acho que eu preciso mudar a minha didática, eu preciso conferir direitinho o que está rolando. Foi quando eu entendi que eu precisava resgatar minha bagagem do design, que o design tem muito isso de colocar em prática e botar a mão na massa para entender como coisas funcionam, para facilitar o aprendizado. Aí quando eu trouxe metodologias de design para o jogo, aí minha nega, perdão, aí colega, a coisa mudou completamente de figura, porque as pessoas começaram a primeiro sentir na pele, sentir no próprio corpo o que estava acontecendo enquanto elas se entendiam nesse novo universo, enquanto elas faziam meditação. E depois a gente teorizava. Então, primeiro a gente ia para a prática, botava a mão na massa e mergulhava nisso. E depois, ó, vamos lá pro livro, capítulo tal. Ó, vê só o que você acabou de fazer. E elas, ah, meu Deus, eu consegui. Eu cheguei nisso aí. Assim, chegou, você pode. Todos são mestres, todos conseguem. Está disponível para todo mundo. E era lindo, né? Porque as pessoas vinham para as turmas com várias expectativas, né? E tinha momentos em que eu dizia, ó, só fecha o livro aí, fecha a apostila e só segue o fluxo aqui. E elas sentiam mesmo na própria pele. Então, e foi legal porque elas saíam com muito mais autossuficientes, sabe? Com muito mais autoconfiança de pesquisar a si mesmas, né? Porque eu acredito que eu estava conversando com uma pessoa me ligou hoje, agora há pouco, para Theo, eu quero saber mais sobre o que tu pensa, porque não é isso que eu estou vendo em alguns lugares. Não é isso que eu estou vendo circulando por algumas pessoas. Assim, pois é, então, meu negócio é o seguinte, a gente, se fosse para fazer, porque eu acredito definitivamente que a gente está num período de fazer perguntas, muitas perguntas. Fazer perguntas e ouvir para compreender, ao invés de ouvir para responder, pelo amor de Deus. É ouvir para compreender. Eu disse, olha, se eu pudesse resumir assim, numa grande pergunta diante das terapias quânticas e a forma como a espiritualidade está sendo tocada agora, é como se apaixonar pelo processo e pela investigação ao invés do resultado. Porque enquanto a gente se apega ao resultado, a gente está colocando um monte de expectativas de como as coisas deveriam ser, mas quando a gente se apaixona pela investigação e se apaixona pelo processo, aí vem toda coisa que o Mindfulness já fala, que o budismo já fala, que a atenção plena já fala, de estar presente, de você
tá aqui de você ter consciência de que este é o agora. Porque assim, vou soltar um spoiler para vocês. Gente, não tem depois. Depois eu faço, depois eu vejo, depois não tem, não tem, não tem, não tem. Então, trazer essa consciência para os alunos, para as pessoas e para quem está me seguindo agora no 50% Zen, essa coisa de ser transparente mesmo. Galera, não cola, não dá, não tem condição de ficar numa coisa e vender espiritualidade, e vender milagre, quando a gente tem uma série de contextos sociais, emocionais, financeiros que não dá para desconsiderar, porque você faz parte deste planeta. Então, eu acho que acho que é por aí. É, Theo, assim, contextualizando, né, para as pessoas entenderem do que a gente está falando, é que assim, todas essas terapias energéticas que têm surgido, desde o Reiki, né, que já é uma terapia energética que foi didatizada, tem uma tabela de preço, né? E aí, o que a gente começou a confrontar quanto pessoas que investigam movimentos de regeneração, fluxonomia 4D, situações em que a gente consegue ver o valor além do dinheiro, de fato, aqui no mundo, né, no mundo 3D, a gente conseguir enxergar valor em outras coisas, foi aí que veio essa insatisfação relacionada ao pagamento só através de dinheiro. Né? Ou seja, não é que a gente acha que tem que fazer caridade, mas existem formas da gente receber esse pagamento de uma maneira satisfatória que não necessariamente vai depender daquela tabela. E esses dias eu tive conversando com uma amiga que ela falou que queria muito fazer um curso de um professor daqui de Petrópolis e tal, e que ela falou para ele, olha, eu dou muito valor ao seu curso, é maravilhoso, mas eu não tenho como pagar. Ele falou assim, não, então você vai fazer o curso, porque se você dá muito valor e você entende que é maravilhoso, para mim esse pagamento já tem muito mais valor, porque com certeza você vai pegar essa paixão que você tem nesse curso e vai repassar. E isso é o tipo de coisa que você às vezes não consegue mensurar, né? Porque e aí, às vezes a pessoa vai, se desdobra, faz um curso caro, né, que não cabe no bolso, que vai afetar, inclusive, o equilíbrio financeiro e emocional dela, com uma proposta de receber uma cura instantânea, quando na verdade foi o que você falou. A questão é muito mais o processo de investigação. E aí não acontece aquilo instantâneo, vem uma frustração absurda, né? E uma dívida. Sim. Então a gente está falando disso, de responsabilidade com o outro, né? Você quer comentar? É, cara, a gente está num momento de muitas rupturas, de muitas mudanças, né? De muitas estruturas e sistemas sendo movimentados. Então, a gente vê essa série de protestos pelo mundo, é, muitas pessoas aproveitando também para defender suas causas, no meio disso tudo. E eu acredito que, é, conversando com outras amigas instrutoras, uma coisa que elas colocaram que eu acho muito válido precisa ser uma mudança geral. Geral, geral, geral. Gente, a forma como a gente lida com o dinheiro não está fazendo bem para a gente, não está fazendo bem para o planeta. Não tá, não tá. Infelizmente, o que a gente está se deparando com esses grandes nomes da espiritualidade é um acúmulo de poder, de riqueza, com valores estratosféricos para se acessar coisas muito potentes e muito transformadoras. E aí, nessa discussão com essas amigas, também instrutoras, o que é que está acontecendo que essas pessoas no poder não estão conseguindo vislumbrar a própria capacidade que elas têm de frear a forma como o capitalismo destrói tudo? O que é que está acontecendo com essas pessoas nesses lugares de poder que ainda é difícil ou desafiador para elas enxergarem que o poder que elas têm nas mãos poderia transformar
muita coisa, muitas pessoas. E aí, por mais que a gente esteja falando de espiritualidade aqui, gente, não, vocês podem falar e pensar o que quiser de Anitta, por exemplo, mas é uma pessoa com um grande alcance que está se aproveitando do poder que ela tem, da visibilidade que ela tem, para se esclarecer sobre política. Ela está colocando as caras a tapa nas lives dela, dizendo, olha, não sei, não entendi. Não sei como é que funciona esse negócio de judiciário, previdenciário, não sei nada disso. Aí ela chama alguém que sabe, e aí ela vai lá conversar, ah, tá, então é assim. E ela tá aprendendo. E, gente, não tem, eu acho que não tem coisa mais mágica do que você encontrar alguém que tem dúvidas semelhantes a você, que tem coragem de dizer, olha, não entendi, porque a gente sabe, todo mundo foi na escola e a gente ficava na dúvida e a gente amava quando tinha aquele colega que tinha coragem de levantar a mão para perguntar as coisas, porque a gente, obviamente, tínhamos nossas questões e não nos movimentávamos, né? Éramos tímidos, eu tinha simplesmente esperávamos alguém tem que ter essa dúvida, alguém tem que ter essa dúvida. E aí a dúvida de alguém aparecia e a gente, ufa, que bom. É quando que nem o Chegava professor pergunta, você entendeu? Aí você tá assim, né? Tipo, entendeu? Aquele momento congelou, não entendeu nada. Mas eu acho que a Pois é. humanidade está nesse momento congelou. Entendeu? Que ninguém Uhum, está entendendo nada. Né? E aí a gente está uhum, esperando ter essas pessoas, tipo você, que entram nesses grupos e falam, e aí? Eu não entendi, isso não tá legal não, gente. Por que que é assim? Né? E quem segue aqui sabe que eu sempre falo isso, que são os inconformados que mudam o mundo. E as mudanças no mundo, elas vêm acontecendo por causa dos inconformismos nossos, né? Se está tudo bem, nada precisa mudar. Né? E aqui eu vejo várias pessoas que estão assistindo, maravilhosas, que, por favor, sigam uns aos outros, porque vocês vão começar a construir essa grande bolha de regeneração. Então, tem a Márcia aqui, que é contadora, que está investigando. A Diana, que trabalha com sustentabilidade, com... Enfim, Diana, depois a gente pode fazer uma live sua aqui também, para você explicar um pouco mais seu trabalho. Meu lixo, minha responsabilidade, ela hoje estava dando uma live linda falando, né, do como ela faz para cuidar do resíduo que ela gera, que na verdade se torna um recurso, porque você paga por isso. Então, assim, eu acho que a gente aqui está muito bem servido de audiência, porque são pessoas que estão entendendo o que a gente está falando. Porque são pessoas que sim. entendem que um planeta de regeneração não vai ser construído com capitalismo e que isso não obrigatoriamente vai fazer que a gente seja socialista, comunista, seja o ista que for. Né? Porque a gente está investigando uma nova forma que vai além disso que já foi feito e que tem seus problemas, que não deu certo, enfim. Então a gente está criando Uhum. esse novo, né? Se nenhuma deu certo, se a polarização não deu certo, se nem esquerda nem direita deu certo, e aí, a gente vai criar o quê? Juntos, né? Então acho que tem a ver um pouco com essa questão. Sim. Conversando com essas amigas instrutoras e sobre essas toxicidades que a gente está identificando, de como a gente está usando a palavra autorresponsabilidade. Gente, muito cuidado usando essa palavra. A gente precisa repensar até as palavras que a gente usa em determinadas situações, porque entre essas amigas, uma delas relatou abuso na infância. E o que ela identificou e o que ela, infelizmente, viveu posteriormente, né, agora, né, depois de acesso à espiritualidade e outras terapias, é uma pergunta de qual ela acreditava que tinha sido a responsabilidade dela naquilo, no próprio abuso. Gente, peraí, não. Então, quando ela trouxe o relato dela e a forma como ela cuidou disso foi que necessidades eu precisava naquele momento que, infelizmente, eu fiquei suscetível para que isso acontecesse. Então, quando eu digo que a gente está num momento de perguntas, de boas perguntas, não é só com cuidado e com empatia e com
atenção a que tipo de palavras a gente está usando, inclusive. Porque autorresponsabilidade, inclusive, infelizmente, é uma palavra que a gente encontra com uma frequência absurda para responsabilizar o indivíduo sobre o que de bom ainda não está acontecendo na vida deste indivíduo. Então, se você ainda não tem dinheiro é porque você não encontrou crença, você não cavou crenças o suficiente. Ou então, a falácia de, se você ainda não está bem na sua vida é porque você ainda não merece, é porque você ainda não está pronto. Quem é que determina, colega, quem está pronto e quem não está pronto, gente? Eu acho que isso vai ainda de uma coisa mais sistêmica ainda, que vem do seguinte, né? Esses dias eu li uma canalização arcturiana linda que falava assim, bom, hoje a gente está reclamando da miséria, da economia que está falida, das pessoas que estão passando necessidade por causa da pandemia. Hoje a gente está reclamando, né, do isolamento, a gente está reclamando de tudo. Mas antes da pandemia, as pessoas não estavam morrendo de doença, de várias doenças, de várias pandemias, e que a gente ficava sempre na mão das indústrias? As pessoas não estavam já morrendo de miséria? Aonde que está a gente super evoluído, né, super consciente, espiritualista, que não vê, e que não se importa, e que não tem empatia? Então, esse momento ele vem para confrontar isso, né? Que é justamente, se não estava bom para ninguém antes, né? Ou melhor, se não estava bom para uma parcela da população terrena, então agora não vai estar bom para ninguém. Porque se a gente não conseguiu ter empatia pelo outro, a gente vai ter que conseguir sentir na pele o que é estar vivendo essas situações para conseguir ter um pouco de autorresponsabilidade, aí bem empregada, né? Assim, de falar, olha, Exato. é isso, eu tenho o poder de mudar, mas eu tenho o poder de mudar como? Como que eu coloco a minha competência emocional, a minha competência intelectual a serviço de um bem maior, né? E não só o meu serviço. Então, acho que é isso, assim, essa história até das questões de abuso, isso tudo, a gente estava fazendo agora o estudo, né? Eu tenho um grupo de estudo, quem fez o curso comigo, Criação Veloz, a gente depois fica estudando a espiritualidade. E a gente, às vezes, chega em situações que esses grupos de pessoas que sofrem determinadas coisas vêm reproduzindo isso em cadeia de todos os ancestrais. E aí a gente entende como isso se configura hoje na nossa vida presente para a gente conseguir liberar isso em cadeia, mas assim, não crença por crença, você começar a olhar de uma maneira global as grandes feridas humanitárias que vivem todos nós e começar a ter empatia pelo outro. Então, o que às vezes pode acontecer é assim, uma pessoa na família, né? Isso a constelação familiar fala muito, que leva a culpa de ter sido a pessoa que fez mal para todo o restante da família. Na verdade, não foi, cara. Aquele cara foi o que pirou, porque ele que carregava toda a carga emocional de, às vezes, um trauma que foi gerado 5 gerações antes. E aquele infeliz ali, coitado, ele vem e fala, tá bom, vai, eu carrego todo esse karma da família aí. Então, assim, a gente começa a ter uma visão global e entender que, lógico que eu não vou ficar culpando meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, nananana, mas se sua criança está ferida e sofreu um abuso, se você não pôde se defender de algo, aconteceu algo adverso, assim, a gente tem que olhar a situação também da perspectiva da terceira dimensão, porque a gente tem um corpo. Ninguém pode ferir o teu livre-arbítrio, né? Então chega um momento que você tem que dar um basta. Falar, ó, comigo não, meu amor. Vai fazer com quem tu quiser, que esteja nessa vibe. Comigo não quero mais. Então, acho que nesse sentido sistêmico, você começa a ter um pouco mais de senso de autorresponsabilidade, mesmo pelo que não foi sua escolha, mas pelo que você reproduz. Mas sem você ter clareza disso, entender que achar que tudo né, é muito complicado. E aí você também não tem o direito de sofrer, né? Não tem direito de chorar. O que é isso, gente? A gente tem cinco emoções básicas. Então, você vai viver, você vai ficar pé da vida, vai ficar com raiva algumas vezes, você vai ficar triste outras vezes, você vai ficar feliz outras. E nada disso é se manter presente, né, Théo? Isso tudo faz parte da evolução mesmo, do humano. Enfim, quero ouvir mais de você, porque eu acho que eu tô falando dessa.
Nada, tranquilo. Eu acho que é justamente a mesma linha de pensamento, assim. Tem um cara que eu amo muito, chamado Gustavo Gitti, e ele diz que enquanto a gente está sozinho, a gente refém da própria mente, né? Mas quando a gente toma consciência que não é só na nossa mente, são questões pessoais e coletivas, a gente começa a enxergar que não estamos sós, que é possível criar rede de apoio, que tem outras pessoas passando por situações semelhantes e que a gente consegue se conectar com elas e receber apoio delas, porque também sentiram na pele coisas semelhantes a nós. Então, definitivamente, olhando com esse prisma, com esse olhar sistêmico, eu realmente acredito que pandemia e tudo mais tem tocado em uns lugares assim, muito, muito profundos nossos de olhar para o coletivo. Assim. Não sei quem conhece aqui uma conta, eu acho que muita gente conhece, porque essa conta do Instagram é bem conhecida, Razões para Acreditar. E, tipo, ontem, antes de dormir, eu tava vendo, sabe? Porque me acalenta poder, depois de um dia de militância, de ativismo, você poder deitar e ver que tem boas histórias acontecendo. Tem gente boa que está sendo apoiada, tem zilhões de pessoas que estão olhando para quem está precisando e olhando para essas histórias com amorosidade, contribuindo do seu jeitinho, mesmo doendo, porque é unânime, que foi algo que eu soltei em algum lugar essa semana, em algum grupo, enfim. Está doendo para todo mundo, mas agora a gente está vendo que a gente precisa agir enquanto dói. É bem aquela coisa, tá no inferno, continua andando, colega. Só continua andando, porque é essa pegada. Então, eu acredito que olhar e ter consciência do sistêmico é também ter consciência de que você não está sozinho, de que você pode receber apoio. E aí, como é que a gente faz isso? Porque ninguém ensinou. A gente está tendo que ir aprendendo. A gente viu na escola um jeito muito. Para alguns funcionou, para outros nem tanto. Mas agora, olhando para quem são essas pessoas com valores semelhantes aos nossos. Que foi algo que eu soltei num post esses dias, foi algo que eu disse para. Em um atendimento que era sobre amor, sobre afetividade, e esse cara se questionou como é que eu vou encontrar alguém, como é que eu vou encontrar uma companheira. E eu disse, olha, a dica, não sou muito de dar dicas nem conselhos, mas definitivamente procure quem tem valores semelhantes aos seus. Quando a gente tem pessoas que têm valores semelhantes aos nossos, a gente consegue firmar essas redes de apoio para poder respirar e voltar para esse mundo que está tão bagunçado e que, infeliz ou infelizmente, vai se manter assim ainda por algum tempo. Quando se trata de rede de apoio, eu me juntei com alguns amigos e se tiver algum homem gay assistindo essa live agora, por favor me mande mensagem assim que terminar, mas todas as segundas à noite eu estou me reunindo com esses caras, todos homens não héteros, na verdade. Esses homens não héteros com algum tipo de conexão com causas coletivas ou com espiritualidade. Então, tem homens que são da CNV, tem homens que são da psicologia, tem homens que trabalham com a educação, tem homens que são da filosofia, mas que todas as segundas à noite a gente se reúne para falar, conversarmos sobre nós. Porque cada um está numa situação diferente, em um lugar diferente do país, mas também dispostos a cuidar da própria espiritualidade. E a gente identificou isso, assim, entre nós, e esse grupo tem aumentado. E cuidar também da própria espiritualidade a partir do coletivo, e cuidar uns dos outros, até porque temos isso em comum, somos homens que não são héteros.
mas que também são preocupados com espiritualidade, que também são preocupados com causas sociais e que também estão em algum nível, em algum tipo de militância ou de ativismo no momento. Então, como a gente se apoiar? Então, definitivamente precisamos encontrar pessoas com valores semelhantes e nos unirmos, porque sozinhos em quarentena e pandemia e lockdown e vendo Globo News sozinhos, a gente tem sérios problemas, mas como a gente está com pessoas, a gente tem sérios problemas compartilhados, então a cada muda de figuras. Tá falando isso, assim, logo no início do processo, que foi bem assim difícil, estava vivendo um isolamento muito antes desse isolamento agora, era um isolamento por realmente não, né, quando você começa a despertar, você não tem muito mais assunto com as pessoas que você tinha antes. E aí eu lembro que eu fui numa médica antroposófica, maravilhosa aqui, e ela olhou para mim e falou: minha filha, você não tem nada, vai encontrar sua turma. E aí na hora eu saí com tanta raiva dali, eu saí muito pé da vida. Eu falei, essa mulher tá Sim. louca, eu tô toda zicada, tô mal. Ela veio falar pra eu encontrar minha turma. Ela tava certa. Mas é isso, Ai, que assim, ótimo. porque essas conexões que a gente cria são muito fortes, né? E aí, logo depois disso, enfim, criei um movimento também, né? Que é lógico, como é que eu ia estar bem se eu sou essa pessoa que gosta de comunicar, que gosta de gente, entendeu? E estava isolada. Como é que eu vou desenvolver minha missão, que eu sei fazer o que eu gosto de fazer, se eu estava isolada? Então, assim, ela pescou na hora, sabe? Falou, cara, tu não tem nada. Foi maravilhosa, mas eu fiquei muito, na hora, aquilo ali pra mim não fez sentido nenhum, fiquei revoltadíssima. Entendeu? Eu falei, cara, não é possível. Ela não olhou que eu tô doente. E lógico, ela olhou a Sim. pessoa, né? E aí é impossível a E gente não resgatar a forma como a autoajuda é colocada pra gente, né? Que a gente é que tem que se resolver. Assim, é, certo, mas eu não tô sozinho nesse planeta, tá? Então... é. Eu acho que assim, a autoajuda ela vem quando no sentido de que você tem que se ajudar também, né? Não adianta você ir Sim. num terapeuta, num psicólogo, buscar colo se você está cultuando o corpo de dor, né? Que é assim, aquela pessoa que Isso, está assim, ah, minha vida é horrível porque eu não tenho tal coisa. E você dá a coisa e a pessoa vai falar, não, mas a minha vida é horrível porque agora eu não tenho outra coisa. Então ela é viciada, né, em ver o copo meio vazio o tempo todo, né? Isso é uma doença, é um vício, né? Assim, você está sim, viciado em só ver o lado ruim de tudo. Então, nesse sentido, verdade. você tem que começar a praticar, né? A se ajudar, porque não tem médico que vai dar jeito nisso. E tem isso foi muito o que eu falei na live de anteontem, porque eu estava assim inconformada também com algumas situações em que assim, você tá mal. Você vai fazer um curso de autoajuda, um curso de autoconhecimento, ou você vai fazer uma terapia bacana, uma terapia com alguém que vai te dar uma acolhida boa, né, começar a fazer um tratamento bacana. Né? Então, assim, eu volto lá atrás, esses 6 anos atrás, se eu não tivesse ido me tratar, eu não tivesse ido nessa médica, eu não estaria aqui hoje. Né? Uhum. Então, assim, muitas vezes a autorresponsabilidade, a autoajuda é você criar coragem de ir pedir ajuda. Né? E falar, ó, sozinho eu não Isso, consigo. isso. E aí a gente fica Precisamos. ouvindo isso, né? Que tem que conseguir, você pode se atender sozinho, você pode fazer sozinho. Se você não consegue trabalhar sozinho, é crença. É crença não, gente, eu sou humana. A gente quando nasce aqui com um chakra cardíaco, a gente precisa da conexão com o outro. Exatamente, exatamente. Por mais que você é, é, entenda de ferramentas ou você tenha absorvido ferramentas, cara, sempre, pelo menos o que eu experimento, essa coisa de ok, já escrevi o bastante, já absquei o bastante, já pensei o bastante, mas agora não dá mais. Agora eu escolho é, trocar essa ideia com mais alguém, sabe?
Porque senão a gente está só reproduzindo infelizmente, esse discurso de que se você não alcançou é porque você ainda não resolveu e, cara, talvez não seja esse o caminho, sabe? Talvez seja compartilhando com outras pessoas que, comigo certas coisas não funcionaram, mas teve algumas que funcionaram. E vai que funciona para você também. Acho que tem uma coisa que eu reforço nos atendimentos e nas turmas, porque eu ainda sou instrutor de Theta Healing porque eu realmente acredito no processo de investigação que isso desperta. E uma coisa que eu reforço muito para todos é: a gente precisa encontrar nosso jeitinho. Muito provavelmente não vai ser daquele jeito em que a escola condicionou a gente, não vai ser do jeito como os nossos pais condicionaram a gente, a sociedade, os amigos. Intuição é um negócio que, infelizmente, não é tratado, olhado em nenhum âmbito da nossa existência. Você é condicionado a obedecer. Você, quando é criança, você precisa obedecer aos pais, na escola obedecer aos professores, aí você cresce e vai para o trabalho, você precisa obedecer o horário das 9 às 17 ou mais, mas em nenhum desses espaços a gente é chamado a cuidar de intuição. E aí faz muito sentido essas pessoas desesperadas por curso, por autoconhecimento, porque elas estão vendo que existe algo dentro delas que precisa ser cuidado, existe essa voz que deseja ser despertada, mas que a gente não olha para ela em nenhum momento da nossa vida. E aí o que acontece é que a gente fica vulnerabilizado, a gente tem pressa porque somos seres humanos, é assim mesmo, a gente tem pressa e a gente quer que as coisas se resolvam. E aí a gente acaba entrando nesses loopings de busca por mais, incessante, por mais cursos, por mais coisas. Infelizmente, no caminho a gente encontra pessoas que não são tão bem intencionadas ao lidar com a nossa vulnerabilidade, mas como também a gente, no meio disso, também encontra pessoas com coisas valiosas para nos entregar. E aí, esses dias eu estava fazendo essa analogia de que parece que a nova era, ou espiritualidade na nova era, parece loja de conveniência, sabe? Tem de tudo no mesmo lugar, e aí você paga super mais caro porque está perto de casa, mas se você tomasse tempo de fazer sua lista, se organizar, aí você ia no supermercado ou numa feira livre, encontraria produtos frescos, de ótima qualidade, em boa quantidade, você escolheria o melhor, levaria para casa, faria algo saboroso. E aí, é justamente essa coisa de espiritualidade nova era é quem está condensando um monte de coisa num lugar só, que a gente fica muito perdido, porque é isso que eu tenho identificado com os alunos e quando vem até mim. É um curso, eu saio super perdido, o instrutor logo em seguida já está me vendendo mais um curso, sabe? E aí eu vou para esse lugar, a gente precisa encontrar nosso jeitinho. Nosso jeitinho é livros sagrados, a gente começar a debruçar nossa atenção para esses estudos que estão aí disponíveis há milênios, e que a gente não acessou, mas que alguém, claro, foi lá, sintetizou tudo no mesmo lugar, colocou numa marca registrada, começou a cobrar um valor exorbitante e fez a vida dele. Mas eu acredito que revolução é sobre voltar, né? Voltar é evolução, revolução. Então, voltar é evolução. Então, como é que a gente volta para esses escritos milenares, livros e etc., que já falavam coisas valiosas para a gente, sem a gente precisar vender um rim para acessar? Aí, o que é que a gente faz? Vamos nos nossos grupos. Tipo, olha, eu estou procurando essa coisa que vocês dizem, que existe 7 planos. 7 planos de existência. Onde é que tem isso? Onde é que vocês viram isso?
E aí as pessoas vão lá, sabe, ó, eu vi esse livro, eu vi esse autor, esse cara fala isso. E aí a gente vai atrás de referências. Quem foram esses pensadores, pessoas que fizeram trabalhos, estudaram antes da gente existir e que trazem conhecimento para a gente. Isso que está disponível também, livros. Então aí, tá? Então, Pathwork. Não sei se alguém estiver aqui ouvindo sobre Pathwork. Eu tô apaixonado por esse negócio. Uma mulher que vive há um tempão atrás, ela canalizou uma série de coisas, uma série de textos valiosos e que estão disponíveis para todo mundo. E, tipo, gente, é muito doido. Mas é isso, Como é Theo, porque possível? assim, tem tudo a ver com isso que você falou, da revolução, é a gente se reconectar com a nossa essência. E aí, sem usar essa palavra essência dessa maneira blasé que todo mundo fala, ah, minha essência. Não é essa essência aí que você comprou na farmácia. Calma, é aquela essência que é quem você é e que te conecta com tudo, com o todo, com as pessoas, né? E que não vai ser uma missão individual, vai ser sempre uma missão coletiva. E aí, essa essência aí que você se conecta, você vai entender que não adianta você praticar um monte de coisa e comprar o legume picadinho na bandeja de isopor, que é a mesma coisa que você comprar o curso, que já é pronto, já te deu ali mastigada, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, você pode querer ter algum imediatismo, até porque eu acho que nessa era, como a gente entrou nessa era aí quântica, doida, às vezes você intencionou um negócio, te veio ali o download da coisa, a sinapse, você canalizou um negócio. Então, isso é maravilhoso. Confia na tua intuição, desenvolve o teu poder psíquico, porque aí você vai poder ser o canalizador das suas próprias ideias. Mas, junto com isso, pensamento crítico, embasamento teórico, ver o que outras pessoas falaram sobre. Porque senão a gente pode entrar também numa coisa muito utópica, muito louca, meio religiosa, meio. Como é que fala? Fanatismo, sabe? Você Fanatismo. pode virar um Uhum. fanático de nova era, né? Então, assim, a pessoa tá ali do teu lado falando que tá passando uma dificuldade, você fica com ranço, você fica com raiva da pessoa. Eu falo, cara, ela tem que estar feliz o tempo todo, o que que é isso? Né? Onde que a gente parou de se conectar com o outro? Então, concordo com tudo isso que você está falando, e eu acho que assim, eu não consigo ver um jeito das pessoas desenvolverem isso de uma maneira total se não for em todos os âmbitos, sabe? Assim, Uhum. incoerências, né, que a gente tem. Às vezes, eu sou muito espiritualizada, mas não cuido do meu corpo, não cuido da minha alimentação. Isso aí é velha era, porque isso aí só mostra ainda uma falta de auto-amor, autocuidado, de amor. Porque se você não tem auto-amor, você não está se vendo como Deus que você é. Né? Então você está se destruindo. E a pessoa que se destrói, ela é capaz de destruir qualquer coisa, porque ela não tem amor. Então acho que a conexão com tudo é isso, sabe? Outro dia eu ouvi um ativista sobre a floresta aqui, né? Que eu moro numa área aqui de preservação em Araras, que é uma área de Mata Atlântica. Ele falou assim: sabe o que está acontecendo? Venderam para nossas crianças que esse lugar é ruim, que aqui não tem nada. Quando eles acham que esse lugar não vale nada, porque só tem natureza, e eles acham que o valor está aí para a cidade, porque é lá que eles vão estudar, é lá que eles vão fazer. Eu falei: não, a gente tem que trazer a educação para cá, a gente tem que trazer a cultura para cá, porque eles têm que entender que eles podem ter a natureza e que eles podem ter o que for, o conhecimento que for, pode ter a cultura que for. Então, essa questão de olhar o que é bom na cidade, o conhecimento só está na cidade, a cultura só está na cidade, é para isso, é de propósito, é para separar a gente da natureza. Né? Então, assim, fui fazer trabalho nas escolas estaduais aqui e eu ficava assim, bobo. A pessoa falava: não, eu não gosto daqui, aqui não tem nada. Eu falei: como assim não tem nada? Onde que tem alguma coisa? Ah, porque no Rio não sei o que, né? Eu falei: no Rio não tem nada. Só tem shopping, só tem gente mal-humorada. Né? Aqui não, aqui olha só, você tem Araucária, você tem Quaresmeira, você tem TIU, você tem. Cara, é muita diversidade. E aí comecei a desenvolver com eles um trabalho criativo nesse sentido. Vamos desenhar, vamos fazer estampa, vamos fazer ilustração do que tem aqui. E aí Boa. fazer esse trabalho da pessoa se encantar pela sua própria terra,
né? Por onde você nasceu, sua raiz, isso pode ser em qualquer lugar, né? Assim, quem é? Eu vim do subúrbio do Rio. Para mim, não tem céu mais bonito que o subúrbio do Rio. Sabe aquele céu colorido, cheio de pipa? Eu sou apaixonada. Eu posso ir para qualquer lugar do mundo e ver uma montanha e tal. Caguei. O céu bonito para mim é lá, entendeu? Onde eu me sinto em casa. Então, acho que é isso, né, Theo? Assim, a gente ter orgulho da nossa origem, né? Fala, cara, eu vim daqui. Ah, meu pai e minha mãe são humildes, eles só falam besteira, é bolsominion, é não sei o quê. Aí começam os rótulos. E quando rotulou, já era. Rotulou já é a separação, porque você não está vendo o indivíduo, né? Você está vendo o que te venderam como ideia de que se alguém não segue aquele molde do que você idealiza como bom, aquela pessoa é ruim, né? Aquilo não presta. E começa tudo isso que a gente está vivendo aí. Sim. Ai, meu Deus, ó, isso aqui é rede de apoio. Pronto, aqui, ó. Acontecendo ao vivo. É, Rede de apoio acontecendo ao vivo. É bem isso. É bem assim. Bem assim. assim, Ai, que aqui eu feliz. acho que a gente tá muito realmente. Quando começou isso tudo, né? A gente aqui estava já muito ancorado nessa energia da comunidade, sabe? Muitas pessoas, todo mundo fazendo permuta, todo mundo fazendo escambo, vendo quem precisava, quem não precisava. Então, quando eu ouvi uma prima minha do Rio me falando de como estava ruim, aquilo me chocou de uma maneira que eu não tinha noção, entendeu? Não tinha noção mesmo, assim, falta de senso. Não conseguia imaginar como é que poderia estar ruim. Aí eu falei, não, gente, mas olha só, para mim estava ruim assim há 11 anos atrás, com 12 anos, quando eu me mudei para cá. Só que você precisou da pandemia para ver a bosta que vocês estavam vivendo aí, Isso, isso, né? exatamente. Eu não consigo me desconectar da ideia de que o planeta precisava mostrar isso pra gente, sabe? De que tem coisas para serem cuidadas. Eu realmente acredito na sabedoria deste planeta, sabe? E, tipo, eu fico pensando, árvores, gente, as árvores têm um jeito de comunicação incrível, incrível. Elas se comunicam pelas raízes. Elas sabem se uma delas adoece, elas conseguem se comunicar umas às outras para dar suporte umas para as outras. Gente, já existe essa inteligência. E, tipo, se essa inteligência existe no planeta, eu não consigo pensar que não seja o próprio planeta dizendo, olha, parou, vocês vão ter que pensar de novo como é que vocês estão vivendo, porque assim não dá. Se, Tá se tudo existe errado, né? inteligência exato, se eu fico pensando, se existe tamanha inteligência nas profundezas da Terra, o que é que eu, Claro. sabe? Mas é aquilo, Theo, olha só. A gente, né? Gente, por favor, assistam o Bruce Lipton. Comprem o livro dele que chama Biologia da Crença. Porque tudo é a percepção que a gente tem do ambiente. Tudo é percepção, né? Então, assim, cada pessoa vai interpretar tal coisa de um jeito único e que vai reverberar no corpo dela e na vida dela de uma maneira. Mas uma coisa linda que eu achei que ele falou que é assim: a gente não é um organismo, a gente é uma biosfera inteira, porque nós servimos, né, de abrigo para milhões de bactérias, de vírus, de coisas, de micro-organismos que a gente não faz nem ideia. Então, só atrás da nossa orelha tem mais vida do que no resto da sua casa. Então, dentro disso, pensa só, se a gente come mal, todas essas bactérias elas vão ser afetadas. Se a gente se estressa, todas essas bactérias vão ser afetadas. Então imagina que você é o planeta das suas bactérias. É isso que a gente está fazendo. A gente está dando para a Terra comer lixo. Como é que você quer que ela fique bem? E nós somos as bactérias que habitamos a Terra. A gente está intoxicado, né, junto com a Terra. Então a gente precisa alimentar a Terra melhor, alimentar de pensamentos melhores,
de sentimentos melhores, de ideias melhores, de sistemas melhores, né? É como se a gente tivesse passando para o nosso fígado, né, direto, sem filtrar, sem passar pelo rim, sem passar por nada. E aí vai toda aquela toxina para o fígado direto. Vai estar ruim, né? Vai explodir em algum lugar. Então, é começar a fazer os filtros, né? E aí? Isso não tá bom. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai mudar essa coisa que não tá boa? E assim, uma pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que assim, a gente não vai ter a resposta ainda, mas queria ouvir de você, que é assim, como que a gente faz para conseguir passar por essas situações, entender determinada coisa que causa aversão na gente, ou que causa rejeição, ou que serve de mola propulsora para essa mudança, né, que gera alguma insatisfação na gente, sem ficar amargurado, sem guardar ressentimento, sem guardar rancor, sem precisar dessa energia da raiva obrigatoriamente. Minha investigação tem vindo muito disso, sabe? Porque eu, quanto pessoa criativa, tenho uma parcela de raiva muito grande, assim, que eu uso para mudar. E eu sinto que isso não é bom para mim. Para o mundo é bom, mas para mim é um equilíbrio que eu preciso chegar. Então, queria ouvir assim de você. Como é que você faz? Olha, eu vou deixar outra dica de livro aqui, então. Se chama Um Coração Sem Medo, de Thupten Jinpa. E nesse livro eu ainda não concluí, mas nesse livro ele traz o título do livro por si só já me puxou, assim, de um coração sem medo e viver a partir desse lugar de, de expressão de si mesmo e vivenciar o coletivo. Mas tem algo que esse livro tem me trazido, que é que tudo tem seu espaço, ou que tudo precisa de seu espaço. É como se tem raiva, então a gente precisa, da mesma forma que a gente dá espaço para raiva, a gente dá espaço para quaisquer outras emoções. Eu acredito que nesse, nesse formato seria uma coisa de ter consciência de que a raiva está existindo ali naquele momento dentro de você. E, tipo, nomear, parece muito doido, mas, tipo, nomear que eu estou sentindo raiva agora. E, tipo, é, e trazer a consciência de que neste momento é assim, sabe? Neste momento é esse o sentimento que está pairando. Neste momento é este o sentimento que está rolando aqui dentro. Mas que, da mesma forma como a gente inspira, a gente expira. Então, da mesma forma como um momento ele está presente, no momento seguinte ele pode se esvaziar, ele pode sair, ele pode deixar de existir, ele pode não mais estar dentro de você. Que é outro exercício que meditação está aí faz muito tempo, mindfulness já está aí faz muito tempo, o SEB, que não sei se vocês conhecem ou não, esse programa, se chama Cultivating Emotional Balance, e que eles trazem muito disso também, que é dê espaço. Dê espaço. É tipo, ok, estou nomeando, estou sentindo raiva agora. E aí você vai escolher. Você vai sentir raiva por 1 minuto, por 5, por 10, 15. Sei lá, vai que não, acho que nessa próxima 1 hora eu acho que vou dar vazão legal, sabe? Mas que pelo menos você comece a tipo, ó, é isso aqui. Para que a gente comece a criar esse hábito de dar esse espaço para todas as complexidades que a gente tem. Porque uma coisa que tu trouxe que eu acho tão valiosa, a gente tem zilhões de bactérias dentro da gente, mas as bactérias do nosso estômago daqui a 1 hora, 2 horas não serão mais as mesmas. Sabe? Então, se a gente tem consciência que até coisas microscópicas dentro da gente mudam constantemente, com as nossas emoções não vai ser diferente. Então, a gente precisa dar espaço para elas também. É raiva, é tristeza, é angústia. Ok, estou sentindo angústia agora. E, tipo,
Eu acho isso muito empoderador de, ok, eu estou sentindo angústia agora, e pelo menos pelos próximos 3, 5 minutos, é isso que eu vou sentir. Vamos ver. Eu tenho coisa para fazer, isso aqui não vai ficar aqui o tempo todo. Então, mas quando a gente traz se empodera mesmo disso, dessa capacidade, a gente começa a tirar do outro a responsabilidade do que está acontecendo com a gente. A gente começa a tirar dele, assim, tipo, ah, ok, isso é um gatilho. Esse ser humano me trouxe um gatilho. E começa a tirar o peso que a gente coloca e nas pessoas, principalmente agora que a gente está vivendo tão próximo delas, e eu falo por mim que nesse momento eu estou com a minha mãe, com a minha irmã, é, não temos as mesmas visões políticas, celebro que elas também não sejam quer dizer, celebro que elas não sejam bolsonaristas, porque eu também não sou. Elas têm o que é colocado pela religião delas, que são evangélicas, é neutralidade, mas que a gente tem várias visões de mundo, de vida, de relacionamentos e de tudo mais muito, 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 muito opostas, muito diferentes. E, obviamente, eu me irrito com essas pessoas, porque elas também são seres humanos e é, isso é convivência, né? Mas quando eu consigo olhar para minha mãe que faz um comentáriozinho e tipo, ok, isso me incomodou agora. É, mas aí eu também vou para outro lugar de onde é que ela tirou isso. Se eu souber, eu fico bem. Se eu não souber, eu pergunto. Tipo, de onde foi que a senhora tirou esse raciocínio? De onde veio esse pensamento, sabe? Porque às vezes, não quer ser um exemplo muito simples. É, um amigo meu estava numa festa, com uma festa de crianças. E aí, um pirralho chegou para ele e disse assim, tio, eu quero coito. Assim, qualquer um adulto já o repreenderia imediatamente, né? Mas aí ele olhou para o pirralho e perguntou, de onde foi que tu tirou isso? Aí ele disse, porque bis é de novo. Então, biscoito é uma coisa boa mais uma vez. Sabe? Então, até esse simples movimento de perguntar e, tipo, de onde isso veio? Como foi que tu criou esse pensamento? De onde foi que esse pensamento veio? Eu acho que é, a gente começa a esse processo que é colocado pela CNV, né, da gente conferir quais são as necessidades por trás. Eu adoro comunicação não violenta porque tem muito disso. Traz esse incentivo de curiosidade para entender quais são as necessidades por trás do que a outra pessoa está falando. E isso também, sem sombra de dúvida, é uma estratégia para conter ressentimento. E quando a gente entende de onde as origens do que os outros estão falando, nossa, a gente chega nos lugares que você fica assim, gente, meu Deus, eu realmente não sei nada sobre a vida dessa pessoa. Hotel. É, Eu tô uhum. rindo porque olha a Thaís aqui. Gente, ele é muito zen, esse rapaz. Chega que eu tô zen também. Olha, é o momento. Essas 2 horas eu escolhi. Ai, meu Deus. Nessas 2 horas eu tô consciente que eu tô fazendo escolha. Se liga, se liga. Ai. Olha, tá falando isso, sim, é lindo, né, essa questão de realmente apreciar a investigação. Porque quando você aprecia a investigação, você não precisa obrigatoriamente ter uma resposta imediata ali do que é da sua mãe, né, por que que você pensou assim, por que que não pensou. E às vezes vem assim uma clareza de que tá, não gostei, tudo bem, eu tenho direito de não gostar, a pessoa tem direito de não gostar de mim e ok. Eu gosto de usar um mecanismo, né, assim, particular, que nem eu falei, a Thaís estava ali me pegando no meu pé. Ela falou assim, cuidado, hein, que raiva é fígado. Cara, meu fígado é novinho, porque eu não guardo raiva nenhuma. Ela vira criatividade e vai pra fora na hora.
Se tem uma coisa que eu não guardo é raiva. Uma raiva tá aqui, o coice já foi, entendeu? Já tá indo. Então, não tô brincando assim, mas antes eu era muito assim, explosiva, né? Muito ariana. E aí, para mim, a ferramenta que, enfim, que eu bolei para me situar, me resolver, é assim, essa raiva que eu tô. Porque eu entendi depois do Bruce Lipton, vieram vários insights, né? Que ele fala o seguinte: tudo ou é amor ou é medo. Então, mesmo que seja raiva, tristeza, qualquer outra coisa que não seja alegria e amor, é medo. Então, quando você pega essa consciência de que raiva é medo de alguma coisa, aí eu começo a me investigar. Eu tô com medo de quê? Né? Então, assim, tem raiva que é necessária. Por exemplo, se eu tenho raiva de um movimento fascista, é porque eu tenho medo de que haja uma destruição das pessoas. Eu vou querer tirar essa raiva de mim? Não, eu vou usar essa raiva de duas formas. Ou eu posso usar a raiva para ela ser propulsora do meu amor ou da minha ira. Então, como é que eu faço para usar essa raiva para minha potência de amor? Eu pego e crio algo novo. Por isso que eu falei que eu sou viciada em raiva. E eu acho que é um vício que eu já tentei tirar, essa crença não sai. Ela tá aqui. Porque tem a ver, aquilo que eu te falei, com a missão mesmo, entendeu? De, cara, não, isso me gerou uma raiva que é uma insatisfação. E aí, é medo de quê? Se for um medo egoísta, tá? Tô com medo de ficar sozinha, tô com medo de não sei o quê. Caguei, aí deixa, a raiva até vai embora rápido, sabe? Mas quando é algo assim que influencia de fato a humanidade como um todo, eu acho que a gente tem que pensar nessa raiva e não ficar abafando e fazendo trabalho de crença para limpar a raiva, entendeu? Você tem que fazer um trabalho de crença para limpar a injustiça e não fazer um trabalho de crença, Isso, né, para exato. ficar satisfeito com o que é ruim. E que é isso? Você tá vivendo Sim. ali? Não. Eu tô vivendo numa situação caótica. Eu vou fazer um trabalho de crença para ficar bem aqui. Não, meu amor, você tem que fazer um trabalho de crença para trazer seu valor para você sair disso. E para tirar quem Isso, você quer que saia também, e quem quiser sair, né? Então, acho que é um isso. pouco dessa energia aí, tá vendo? Já falei meio raivosa, Sim. olha aí. E a gente, infelizmente, pelo menos o que eu tenho escutado e tenho visto, é essa coisa de colocar como neutralidade, né? Eu fico muito assim, é neutralidade ou é omissão? Como também eu fico pensando, será que essa pessoa está usando o pretexto da neutralidade para poder sobreviver, sabe? De tipo, de ver ou negacionismo mesmo, sabe? Tipo, não, isso aqui é muito pra mim, essa coisa, tudo isso aqui que tá acontecendo é muito pra mim, então eu prefiro me manter aqui nesse lugar e prefiro nomear isso como neutralidade para que eu continue vivendo, para que eu continue sã ou são. Eu acho isso muito mais íntegro, inclusive. Acho isso, assim, de uma honestidade incrível, eu diria. Tipo, ó, isso está tão pesado que eu estou preferindo não olhar. Eu acho que é muito mais honesto do que, não vamos não nos envolver para a gente não precisar vibrar nessa energia do embate. Cara, na boa. Eu me falo, gente, não é. É sobre estruturas e sistemas que estão beneficiando só alguns. E esses não alguns são muitos. Muitos que não estão se beneficiando por um sistema heterocapitalista, por exemplo, em que a supremacia do homem branco se mantém absoluta. Gente, aí você vê, por exemplo, esses países em que já estão se libertando do coronavírus, são governados por mulheres. Mulheres. Sabe? Eu realmente não gostaria. Eu evito essa fala o máximo que eu posso. Mas eu vou colocar aqui. Porque, assim, eu realmente não gostaria de colocar essa responsabilidade sobre vocês. Mas eu definitivamente acredito que quem vai salvar esse planeta são vocês.
são as mulheres que vão salvar este planeta. Não tem. Eu olho para os governantes, para esse monte de homem branco que não tem consciência de empatia, porque eu postei, inclusive, uma matéria sobre isso no meu Instagram, do El País, inclusive, sobre a dificuldade dessas pessoas mais poderosas de ter empatia pelos outros. Além da dificuldade cognitiva de empatia, eles não têm consciência de outras realidades que não sejam as deles. E aí o que eu vejo é essas mulheres no poder, brancas, mais latinas, ou que têm filhos, por exemplo, ou que muito provavelmente passaram por abuso, porque infelizmente isso é a realidade das mulheres, da maioria das mulheres nesse planeta. Então, eu não vejo. Eu acredito que Deus é mulher. Para mim, olha, se for, sabe, eu vou logo nessa linha. Se existe Deus, com certeza é uma mulher. Eu acredito que quem vai salvar esse planeta são as mulheres e que a gente precisa, assim, olhar urgentemente, assim, sair desse lugar de, porque o feminismo traz essa egrégora de combate. Não, colega, feminismo está aí há um bom tempão falando sobre direitos, não só para as mulheres, mas para os homens também. Vamos estudar, colega. Olha, tu ouviu o funk do Bunda Lelê, da Adriana Calcanhoto. Recomendo, todo mundo para ouvir, tá aqui, por favor, escute. Adriana Calcanhoto foi pro meio do mato gravar esse disco. E uma das músicas do disco se chama Bunda Lelê. É um funk maravilhoso. E no funk ela diz exatamente isso. O que é que a gente faz na quarentena? O que é que a gente faz? Senta a bunda e estuda. Então, a gente precisa, que é uma coisa que eu coloco, que está lá na bio do meu Instagram, é urgente que a gente seja heurístico e holístico. Holístico é quando a gente olha para o todo. Heurístico é quando a gente se atém aos fatos. A gente não pode ignorar fatos. Não tem como você estar vivendo neste planeta e você vibrar unicamente em espiritualidade. Não, colega. Precisa ser heurístico também, atentar-se aos fatos, fatos históricos, conferir quem escreveu livros. Bora ler livros. É urgente que a gente se atenha a quem veio antes de nós para conferir que tipos de histórias, inclusive, a gente está repetindo. Porque se a gente for olhar direitinho, se a gente for olhar direitinho, se a gente Não, for mas se atentar, gente, é aí que vem, dá olha. mais nervoso ainda, porque assim, chega a ser óbvio, e a gente fica assim, pelo amor de Deus, vocês não estão vendo que isso aqui está arquitetado para dar aqui? Porque foi assim que aconteceu antes? Aí a pessoa, não, tá viajando, não sei o quê. Mas tá na cara, pelo amor de Deus, olha ali, vai dar ruim. Não vão. E a gente fica pensando, né, 100 anos atrás, como é que as pessoas permitiram que desse ruim? E a gente está permitindo agora de novo, só que agora a gente tem exemplo. Então, na verdade, aí é que vem. Esses dias eu postei naquele vídeo que eu te falei 2 dias atrás, né? Logo depois que a Cláudia falou das culturas matrifocais, que era isso que você acabou de falar, as mulheres, elas eram, na verdade, elas que davam a vida ali, e os filhos não eram atribuídos a um pai e uma mãe especificamente, eram da tribo, né? Então, o que que isso dava? Dava uma autonomia a todos e uma responsabilidade de todos sobre a comunidade. E aí começou a distorção da coisa quando essa responsabilidade de prover veio para o homem, que passou a ter uma responsabilidade e, em contrapartida, ganhou o domínio de tudo. Então, assim, aí que tá o ruim. A gente não pode permitir que isso continue assim, né? Então, assim, você Uhum. tem que ter aquele padrão branco, monogâmico, nananana. Cara, isso aí acabou. Você tem que ser o que te faz feliz. Se o que te faz feliz é ser monogâmico, seja monogâmico. Se o que te faz feliz é viver o amor livre, viva o amor livre. O que não vale mais é a gente ser hipócrita, né, Théo? Ficar fingindo que você é uma coisa. Não, eu sou isso aqui. E aí veste aquela bandeira, mas no fundo,
Isso para as duas coisas, né? Amor livre, mas aí se Sim, apaixona, quer que a pessoa não fique com mais ninguém. Então tem isso também, tem os dois tipos. Então, assim, a gente tem que olhar isso tudo cultural que veio para entender o que faz sentido para a gente, né? sim. Para quê? Como é que a gente vai digerir determinada coisa? Para onde a gente vai levar? Isso que você trouxe do holístico, mas olhando a realidade, né? O heurístico, isso é muito rico. Porque se você não olha a realidade, você está dizendo assim: ó, criador, não preciso de corpo físico, não. Sou peso morto aqui. Entendeu? Me transforma em espírito de novo, porque eu tô com um corpinho aqui pra nada. Não presta pra nada esse corpo. Entendeu? Leva peso morto. E nessa live eu falei isso, assim, que a pessoa, para ser considerada boa, não adianta só não fazer o mal. Você é peso morto se você não faz o bem. Então, como é que você vai praticar esse bem? É não querer se envolver? É não querer, não sei o quê? Não, é botando lá, né, a sua intenção, botando seus braços, sua sanidade naquilo, né? E injetar energia naquela coisa, né? Senão não muda. Como é que a gente muda o sistema? Todo mundo injetando energia para mudar o sistema. Como é que a gente muda o racismo? Todo mundo botando energia para que seja combatido. Se você não bota intenção, você está dizendo para o sistema que está ok. Não precisa mudar, eu Isso, gosto disso assim, né? Isso é sim. tão óbvio que eu não consigo entender como é que você vai se abster disso, sabe? É a mesma coisa, tá? Você tá com uma diarreia. Você vai fingir que não tem nada a ver porque você tem que estar good vibes rindo e vai para uma reunião? Você não vai para reunião com diarreia que você vai se cagar. Então, é isso que a gente está vivendo, entendeu? A gente não pode fingir que tá tudo bem porque está acontecendo uma diarreia planetária. Pelo amor de Deus, gente. Né? Vamos olhar para a realidade, para as coisas que estão ruins. Tem gente morrendo antes. Tem milhões de crianças morrendo de fome. Ainda hoje, quando a gente vai e joga fora no fast food, toneladas de comida. Então, assim, tá tudo errado, né? Não adianta a gente ficar, não, eu vou cuidar aqui da minha vida. Então, a era que a gente está entrando é a era da nossa vida, né? Do nosso, do Sim. coletivo. Enfim, tá vendo? Toda vez que eu falo assim, eu fico meio inflamada. Mas é isso, assim, acho que não dá mais, né? Pra Não, só fazer o não. ponopono. Não mesmo. Não dá para ficar somente no Ho Oponopono, tem que ser Ho Oponopono e ok. E que contribuição eu, enquanto ser humano, vou colocar também. Assim, não é somente intenção mais ação, intenção mais ação. Eu estava ouvindo uma live ontem, acho que foi ontem, de Dominic Barker, que ele é a voz da comunicação não violenta, assim, uma grande referência em comunicação não violenta. E ele dizendo, gente, equilíbrio é movimento. Sabe, tela azul, porque é isso. Você caminha, e aí é um passo e depois outro, e um passo e depois outro. Isso garante a sua estabilidade, e isso é equilíbrio. Equilíbrio é movimento. Parada é estático, sabe? Então, a gente precisa de intenção mais ação. Intenção mais ação. Reforço muito essa coisa de, além dessas ações de para quem pode se beneficiar mais do que a gente sabe, mas ainda mais. A gente precisa diminuir ainda mais as barreiras para o conhecimento. Ainda mais. Não só nas esferas mais gerais de educação em geral, universidades, etc., mas se a gente enxerga que um conhecimento espiritual, holístico, o que quer que seja, ele tem é, um valor aquisitivo alto para ser alcançado, quando a gente tem consciência de que esse conhecimento é tão transformador que realmente faria mudança na vida de outras pessoas, então a gente precisa se unir para que essas barreiras baixem. Porque essas barreiras baixando, outras pessoas diferentes da gente podem chegar até esses lugares. Tem uns caras que eu amo, procurem por eles, se chama Bruxedo.
Eles estão aqui no Instagram como Bruxedo. É um Ô, casal, Theo, depois me manda sim, todas essas sugestões que está fazendo de livro e de sim, pessoas, que eu vou colocar na descrição desse vídeo que eu vou salvar. show. Eu estava escutando os meninos do Bruxedo, porque eles são periféricos, é, eles são super espiritualizados, eles eram evangélicos, e assim, eles têm uma história muito incrível, o Instagram deles é muito incrível. E eu parei mesmo para conferir uma das lives deles, e tipo, um deles é negro e a pergunta que fizeram, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente quer diferente de ti? O que é que a gente pode fazer? Assim, olha, definitivamente ouvir, ouvir, ouvir muito. Perguntar, entender quais são as nossas necessidades e ouvir. Porque a partir do momento que é o que eu resgatei hoje e joguei no Instagram. Ouvir, quando a gente ouve para compreender, ao invés de ouvir para responder, a gente consegue cuidar das necessidades dessas pessoas que estão tão distantes, mas que poderiam se beneficiar tanto do que a gente tem. Então, é um processo, porque da mesma forma que a gente não é não é cultivada, da mesma forma como a nossa intuição não é cultivada durante a nossa vida, a escuta compreensiva e compassiva também não é. Não é. Infelizmente, o que a gente encontra dentro de todos os espaços de educação e de trabalho é disputas, ego e tudo mais. Esse processo de compreensão das emoções, cultivar intuição e escuta compassiva, compreensiva, não é a realidade. Então, a gente está aprendendo, inclusive eu acho que a gente está desaprendendo para construir de uma forma completamente nova. Para alguns vai ser meio mecânico no início, vai ser estranho. Para outros vai ser tipo, não, completo absurdo. Não consigo me comunicar desse jeito. Mas que é um processo. Tem gente que está dando cara a tapa para que isso seja possível. Para que espiritualidade, para que, gente, para que essas pessoas nesses lugares de tanta vulnerabilidade, para que a vulnerabilidade delas não seja usada contra elas. Porque o que acontece é, a gente está tão carente de afeto, carente de compreensão, carente de pessoas com a forma de pensar mais acolhedora, que é que nem esse padrão perdão, a palavra surgiu, se perdeu. Mas essa coisa de vem o Brasil era somente de índios, e aí vem essas pessoas, começam a colocar uma série de coisas para a gente, de como deveria ser, esse é o certo, foi Deus que quis assim, é dessa forma que é, e nananã, e nananã, e nananã. E aí essas pessoas são bombardeadas com esse tipo de informação, e aí, infelizmente, elas não acessam outras formas de espiritualidade diferente dessas. E eu nem vou nomear aqui religiões mil, porque a gente, se você for para qualquer área periférica, você vai ver quais são os tipos de templos que tem por lá. E, obviamente, religiões de matriz africana, super com os milhões de preconceitos que existem desde sempre, mas sempre assim, essa parcela de pessoas com Bíblias nas mãos, dizendo o que devem ou não fazer, porque é assim que devem ou não fazer, e essas pessoas carentes, elas acabam porque não têm muita instrução, acabam cedendo a esse tipo de discurso e aí não chega nesse tipo de espiritualidade que é mais leve, que é mais libertária, em que não tem um Deus punitivo e ciumento, esperando qualquer deslize seu para detonar com a sua vida. Porque isso, sim, é um jeito muito cruel de se viver. Mas que o medo ainda é utilizado para poder é, é,
para poder fazer coisas, né? Então, a gente tem um super desafio. Eu considero assim que a gente que escolheu, que transgrediu de certa forma, e que escolheu viver a espiritualidade a partir desse lugar de mais de liberdade, a gente tem um puta desafio pela frente, sabe? Aí, você acha que a De, gente. Olha só, você aí, pessoa hum. criativa, você acha que você decidiu nascer nesse momento por quê? True. Tu Verdade queria. verdadeira. Verdade verdadeira. Né? Aquele que quando começa a descansar um pouquinho, fala, eu podia fazer um negocinho aqui, né? Eu podia fazer um trabalhinho Isso, aqui, né? Então é isso, são essas almas inquietas que estão aqui para mudar mesmo isso. E aí a gente fala daquela palestra da Mônica Medeiros que eu te mandei, né? Que ela fala dessa transição de maravilhosa. era. Todo mundo assista a Mônica Medeiros, gente, que ela é incrível. E ela fala dessa história da transição de era, em que a gente tem as pessoas que estão índigo, que não tem, que já começaram a ter um pouco de inteligência espiritual, mas não tem inteligência emocional nenhuma. E as pessoas agora que estão Uhum. nascendo cristais têm uma inteligência espiritual e têm inteligência emocional para lidar com o que vem depois. Então, assim, quando a gente vê todo mundo de velha energia, os médiums de velha energia, que trabalham com caridade, tudo, mas não se amam porque não têm inteligência emocional nenhuma e são difíceis de manter conexão em rede, e manter conexão com outras pessoas, porque estão ali em si mesmados, né, trabalhando muito interiorizados naquela mediunidade, isso está caindo por terra, porque a galera nova, o que tá pregando? Falou, não tem mais um guru, acabou, agora a gente, é o coletivo. Né? Então, quando a gente se torna esse coletivo e cria essas conexões, o alcance, né, e o poder de mudança, cara, é muito assim, esperançoso. Não dá pra gente achar que não é, entendeu? Porque, poxa, esses dias, assim, isso eu consigo ter prova em pequenos momentos, sabe? Por exemplo, começou a pandemia. Aí eu faço parte de uma ONG aqui. E aí a gente começou a fazer uma campanha para doação de cesta para as pessoas daqui vulneráveis, porque o lugar é muito difícil acesso e a cidade está sem ônibus. Está com um número restrito de ônibus e tal. Então eu falei assim, olha, então vamos ver quem são as costureiras para fazer máscara daqui da região. Quem são as pessoas que fornecem comida aqui da região. Porque não tem sentido a gente comprar de um grande mercado e tudo. E aí, em um determinado momento, na reunião, ela falou assim, olha, consegui aqui uma pessoa que faz máscaras super baratas. A gente vai poder ajudar muita gente, porque a gente vai ter muita máscara barata. Eu falei, de onde é? Ah, de São Paulo. Falei, vamos trazer a consciência para a realidade. A gente vai produzir lixo, porque vai produzir gás carbônico, né? Porque vai ter que trazer de lá para cá. A gente não vai trazer renda para a nossa comunidade, entendeu? Então, assim, por mais que a gente vá ajudar no assistencialismo, a gente vai ajudar muito mais trazendo a receita para cá. Então, quem são? Aí a gente começou a mapear quem são as costureiras daqui. E aí começamos a produzir as máscaras com as costureiras da comunidade. Por que isso foi possível? Porque todo mundo entendeu, não ficou aquilo assim, ah, mas isso é um absurdo. Não, é claro, não tem outra lógica. Porque a gente já está Uhum. estudando sistemas de regeneração. Então, por isso a Sim. gente falou a mesma língua. Quando você não fala, a pessoa vai falar, você tá louca, eu não vou comprar uma máscara de 5 que eu podia comprar por um. Entendeu? Uma máscara de 10 que eu podia comprar por um, sei lá. Então, Sim. são outros valores agregados, e aí eu volto nessa história do valor para voltar à questão do valor que a gente estava falando dos cursos, né? Então, assim, se tudo bem, então o curso ele custa tanto, né? Porque ele precisa existir, existe uma transparência. Eu sei que ele custa isso, porque tem minhas horas de trabalho, tem a equipe, tem isso, tem aquilo, e você tem uma transparência de qual é esse valor, eu vou escolher se eu quero incentivar essa equipe. Se eu quero incentivar esse trabalho porque eu acredito. Não, beleza, pô, eu tenho R$ 3.000, vou incentivar mole, porque eu conheço. Conheço a Mana, conheço o Theo, conheço a Elo que está trabalhando ali, conheço fulano. Não, eles precisam sobreviver, eu vou ajudar todo mundo. Né? Agora, não, eu estou fazendo isso, está ficando tudo para mim, 1% vai para minha equipe,
2% eu faço anúncio em rede social para poder vender mais. E aí? Sabe? Cadê a equidade disso? Cadê a evolução espiritual nisso? Está reproduzindo o padrão do Sim. mesmo na coisa, né? E aí, Marcel, querido, que está aqui das Câmaras Arcturianas, na live que ele fez, ele falou uma coisa maravilhosa, que foi assim, cara, você vai conseguir acessar sua espiritualidade muito mais indo ajudar um asilo do que meditando, fazendo e tal, sabe? Então não é para não fazer a coisa, é para fazer também, né? Uma coisa não substitui a outra. Medita para se manter em equilíbrio, mas ajuda as outras pessoas. Né? Se ajuda também, se você estiver mal, peça ajuda, fala, cara, estou muito mal, não tenho saúde mental, não tenho equilíbrio emocional, e beleza, né? Vai fazer terapia. Precisamos de mais movimentos como esses, em que a gente sai, rompe, é doloroso. Ninguém diz que é fácil, né? Ninguém tá aqui dizendo que é fácil, tá? É doloroso sim. É, é, de sair da própria zona de conforto e começar a olhar para todos esses lugares e acolher o todo. Assim, a gente também não está acostumado a isso e começar e movimentar o seu olhar a partir com esse prisma realmente para alguns não vai ser leve. Porque é mexer nas próprias estruturas, é mexer no que acredita, é mexer no que ele acredita que está dando certo. Ah, mas está dando certo. Quando eu comento, quando eu me movimentei nos grupos, a sensação que eu mais tive sobre é, uma possível forma disruptiva de distribuição de renda, de rever esses valores tabelados de curso, etc. A sensação que eu tive era como se fosse, velho, o que é que tu tá dizendo aí? Tu vai destruir meu negócio, sabe? Uma coisa assim. E aí vem com muitas palavras bonitas, né? E tipo, isso não é vibrar no amor. Isso é complexo de escassez. Ai, porque eu acho que você precisa rever suas crenças. Colega, eu acho que não, sabe? Pelo menos a realidade está me mostrando que talvez eu precise rever a minha realidade, sabe? Então, o que eu tenho experimentado com algumas pessoas que vivem disso, que vivem do mercado de espiritualidade, é muito muito reativos, né? E aí é muito louco porque outras pessoas vêm até mim, sabe? Porque, obviamente, não se sentem confortáveis de colocar as suas opiniões nos comentários, aí vem falar comigo, assim, pessoalmente. Assim, nossa, mas fulano até mudou de nome para um nome espiritual e responde desse jeito que, que esquentado ele. Aí eu disse, gente, para você ver como a gente. É, é, o negócio, sabe aquela coisa de pra que mexer no time que tá ganhando? Mas, cara, só quem tá ganhando é você. Não dá, Não não dá. dá. Mas é muito engraçado. Eu acho muito legal, porque assim, tem um floral de bar que ele fala disso, sabe? E assim, quando eu comecei a estudar floral, eu fiquei muito apaixonada por. Ei, Lívia. Bom, gente, tô tentando voltar aqui pela terceira vez. Eu tava conversando com o Theo, deu um problema, eu caí, ele caiu e a gente não tá conseguindo voltar. Acho que as pessoas não estão nem sendo avisadas, a maioria, porque tinham algumas pessoas que estavam participando com a gente que não conseguiram voltar e o Theo mesmo não conseguiu voltar. Então, vou esperar mais um pouquinho para ver se a gente conclui a conversa, senão eu vou encerrar, porque realmente não está nem aparecendo, tá só eu e Lívia aqui. Agora a Rai entrou, boa noite. Então, gente, hoje era para ser a Dani, ela trabalha como doula, e aí
ela precisou ir assistir um parto de última hora, então acabou que quem vai estar comigo hoje, que continuar a conversa, já vai ser a terceira live aqui, porque encerrou no meio, caiu e o Theo não consegue voltar. Então, é o Theo do 50% Zen, ele é instrutor de Theta Healing e de uns tempos para cá ele tem confrontado os sistemas é, e essa história de indústria da cura, né, que a gente tem vivido nessa nova era aí, cheia de ferramentas de cura e que muitas vezes não é acessível para todo mundo. Então, a gente estava falando sobre como tornar a cura mais acessível para todo mundo. Vamos torcer para o Theo conseguir voltar, porque já é a terceira vez que eu tento voltar aqui e não estava conseguindo nem eu sozinha. Então, acho que realmente pode ser que o Instagram esteja sobrecarregado. Então, vamos torcer para o Theo voltar, que estava bem interessante aqui a conversa com ele. Estava falando sobre empatia, né? Como é que a gente pode observar o que é crença que é limitante, né? Que aí você fala, não, isso está tirando, está desalinhando meus chakras e tal, não vou olhar. E o que você de fato precisa combater, né? Porque a gente está vivo, está vivendo uma experiência aqui material. Então, enquanto seres que estamos na matéria, a gente precisa equilibrar para transformar o planeta num planeta de regeneração. Passar dessa fase de provas e expiações, de injustiça, de desamor, de abuso e transformar tudo num planeta mais equilibrado para todos, né? Eu acho que isso começa quando cada um de nós começa a se incomodar e ficar insatisfeito, criar mais empatia pelo outro. Então era isso que a gente estava falando. E sobre a história também de ter que manter uma imagem, né? Uma imagem de iluminado, uma imagem de terapeuta, como se o terapeuta não tivesse sentimento, como se a pessoa que é espiritualizada não sentisse angústia, não sentisse tristeza, e muitas vezes isso acaba suprimindo mais os sentimentos da gente. E aí, quando isso acontece, o que você faz? Você, em vez de estar num terapeuta que você iria se sentir acolhido, você sente com vergonha de estar sentindo aquela sensação. Então, o tempo todo, quando eu estou fazendo algum trabalho em grupo, né, um curso, algum trabalho terapêutico, eu sempre convido todo mundo a experimentar a parte ruim, né, que a gente fica aprendendo que não pode. Você tem que ser bonzinho o tempo todo, você tem que ser educado, você tem que ter modos, você não pode chorar, você isso, você aquilo. Então, nos cursos, quando a gente experimenta isso em grupo, né, todo mundo vive tudo, sabe? E essa vulnerabilidade toda, inclusive eu. Então, acho que o grande aprendizado que eu tive, assim, na vida foi um dia que eu fui fazer um curso e a minha querida amiga Daniela Carioca, ela se mostrou tão vulnerável naquele curso que eu falei, meu Deus, ela era instrutora. Eu falei, como assim? Ela tá, né? Ela tá aqui dando a cara a tapa. E aí eu fiquei apaixonada por aquilo, né? Então, quando eu entendi que assim, gente, eu tô aqui no mesmo nível que todo mundo, entendeu? No mesmo nível, a investigação é para mim, a investigação é para o outro e a gente está aqui criando juntos, coletivamente, uma nova realidade. Marcelo, você quer entrar para falar também? Hoje isso aqui tá uma rave, gente. Porque era pra Dani entrar, a Dani não entrou, aí o Theo entrou, agora o Theo não tá conseguindo entrar. E o Marcel, ele tá já marcado, o Marcel é das câmaras arcturianas. Se o Marcel quiser entrar, a gente já vai entrar aqui falando de ET. Eu vou contar uma coisa engraçada que aconteceu comigo essa semana. O Marcel fala aqui. Exatamente isso que eu recebo de crítica. Falam que eu tenho que cobrar, etc, etc. Mas meu coração fala que não é assim. E sim fazer algo totalmente acessível. Ele não quer entrar não, né? Também não se arrumou, né? Tá. Então, assim, eu acho que eu vou contar o que faz sentido pra mim, tá? Por quê? Porque eu parei totalmente de trabalhar com muitas coisas que eu trabalhava antes e que me sustentavam. Então, eu comecei a trabalhar muito com a espiritualidade. Então, nesse
pelo meu tempo. E de uma maneira muito transparente e acessível no sentido de abrir os custos, entendeu? Assim, falar, olha, minha hora custa tanto, para a pessoa que pode pagar abundante pode pagar tanto, quem não pode pagar, paga tanto. E tudo bem. E aí, se você se sente à vontade de contribuir, né, esse atendimento, contribui. Se você acha que é um roubo, não contribui. Então, eu acho que essa coisa da contribuição consciente é muito bacana, mas como a gente está nesse momento de transição, que nem todo mundo entende quanto é o valor, você ter uma tabela, mas abrir a tabela para negociação, para o que é bom para outra pessoa, é uma maravilha. E, inclusive, eu abro a tabela para permuta. Então, assim, tem gente que faz curso comigo e paga com arte, sabe? Tem gente que paga com aula, paga com massagem. Porque eu acho que também é importante, assim, Marcel, para mim, tá? Tô dizendo no meu trabalho, quanto terapeuta, para bancar meus estudos também e minha vida, né? Porque eu tenho ainda conta aqui na 3D para pagar. Então, eu cobro, sim, pelo meu tempo. Mas óbvio que eu tenho uns grupos e nesses grupos a gente experimenta fazer os trabalhos no intuito de que todos. Eu acho que a gente fala isso de uma maneira um pouco diferente quando você canaliza uma coisa que não é sua, né? Que é o teu caso, assim, quer dizer, você canalizou as câmaras arcturianas, mas você precisou colocar ali o teu intelecto para trazer isso para cá. Isso tem um valor. E eu acho que se você, né, aí eu acho que essa linha é tênue, se você está precisando desenvolver esse trabalho e se manter, porque não, você está se dedicando integralmente a isso, aí eu acho que é a hora de abrir os custos, entendeu? Porque assim, olha só, a Câmara, para você participar, é gratuita. Mas para o meu trabalho conseguir existir, eu preciso de tanto por mês. E aí você abre uma vaquinha lá, né, mensal, e as pessoas podem contribuir inclusive com o clube, né? Tem gente que assim, não, então tá, então todo mês eu vou ajudar esse projeto a funcionar. Enfim, existem várias formas que não necessariamente são fórmulas de lucro, né? Você pode começar analisando mais coisas. Ah, querida Dani, mestre em Reiki, chegando. Quer entrar, Dani? Hoje eu tô aqui, tô facinho, tô chamando todo mundo pra entrar. Que querido, então, é porque hoje a Dani, a outra Dani, e aí ela foi fazer uma assistência de um parto, aí entrou o Theo da 50% Zen, não conseguiu voltar. Aí eu já convidei o Marcel, falei, Marcel, entra aqui. Não quer, mas a gente tá só fofocando aqui pela conversa aqui do chat. Enfim, mas a gente falar muito disso de valor e nova era, né? Eu até fixei o tema ali como espiritualidade tóxica, porque olha só como é que isso pode fazer você se sentir até pior. Outro dia alguém veio falar comigo assim: ai, mano, eu tava muito mal, mas eu não tive coragem de falar contigo porque eu não tinha dinheiro. Aí um dia você postou a sua tabela de atendimento e eu vi lá que tinha um valor voluntário. Aí eu me senti à vontade de falar contigo. Ou seja, a pessoa não tem que vir se humilhar, entendeu? Para pedir ajuda. Isso é uma energia, isso eu me sinto desconfortável. Se você, quanto terapeuta, se sente confortável, pratique do jeito que é bom para você. O que eu estou falando é para mim, o que funciona. Então, assim, quando eu vou fazer um curso, existem 3 tabelas. Existe a tabela equilibrada, que é o valor de fato que paga as contas do curso. Existe a tabela solidária, que eu só vou poder pagar custo assim, basicão, sabe? Tipo apostila, essas coisas, né? Pagar a plataforma que vai ser feita, ou se for um lugar, vou pagar o espaço e tal. E tem a abundante. O que é essa abundante?
É a gente começar a entender que, poxa, o curso, sei lá, custa 500, mas se pagar 700 não vai me fazer diferença, porque R$ 200 para algumas pessoas ela gasta num jantar, e ela vai falar, poxa, então eu vou pegar esses R$ 200 que eu gastaria à toa e vou investir nesse curso um pouquinho mais e vou ajudar alguém que não pode pagar. Então, para mim, isso é abundância, entendeu? É você começar a fazer a pessoa que tem um pouco mais de possibilidade entender que ela pode sim contribuir mais, que não é errado cobrar um valor para cada um, entendeu? Que ela vai pagar de acordo com a consciência. Então, eu acho que o valor que a gente emprega no atendimento terapêutico, ele pode ser tóxico quando não considera a possibilidade do outro. E aí é o que o Theo estava falando. Quando não tem escuta, sabe? É só o eu, é o ego, né? E aí a gente vê essas grandes figuras aí que estão aparecendo com grande marketing envolvido, né? Uma grande publicidade envolvida na espiritualidade. Ok, eu ganho o pão dessa pessoa. Mas como que você escolhe trabalhar com espiritualidade e não vê o outro? Entendeu? Então, assim, aí a pessoa vai lá até você. Esses dias eu vi, gente, uma pessoa que trabalhava com PNL, né, que é programação neurolinguística, falando para outra pessoa assim, você tem que pensar positivo. A pessoa tinha sofrido um abuso, aí você fala, tem que pensar positivo. Você não viveu isso aí agora você cria sua realidade, você vai fazer só o que você é bom, isso aí apaga da sua memória. Cara, e a empatia, pelo amor de Deus, o trauma está registrado. Essa pessoa vai achar, então, que ela tem que abafar todos os sentimentos dela, entendeu? Isso é muito tóxico. Marcel tá aqui mandando mensagem. Sim, isso é legal, mas há terapeutas e terapeutas. Hoje os conscientes são poucos. Eu não sei, Marcel, eu acho que assim, o que existe é que quando você compra o pacote terapeuta, porque o que está acontecendo? Um monte de pessoas, tá? Que se a gente estudar isso, sei lá, 15 anos atrás, que é o estudo da mediunidade ou da espiritualidade, da multidimensionalidade, solo, né? Sozinhos, no caminho sozinho. Não obrigatoriamente esse sozinho é sozinho mesmo. Às vezes as pessoas recorrem a cursos. E aí, na minha live anterior, de 2 dias atrás, eu falo sobre essa história. Que uma coisa é você estar instrumentalizado. O curso ele vai te dar uma ferramenta. Mas se você tem aptidão para fazer aquilo, você que tem que ter o estudo, você que tem que ter o autodesenvolvimento. Então, por exemplo, você pode ter um lápis na mão e uma outra pessoa pode ter um lápis na mão, tá? O lápis é o curso, é a ferramenta. Mas uma pessoa pode ter estudado desenho a vida inteira, ela vai criar uma obra de arte. A outra pessoa pode não saber fazer nem um bonequinho de pauzinho. Então, a gente não pode desconsiderar a individualidade, a capacidade cognitiva de cada ser humano quando se instrumentaliza através de um curso de autoconhecimento. Você pode fazer uma tabela única? Você acha que todas as pessoas vão se beneficiar igualmente daquela ferramenta e vão poder ganhar dinheiro com isso se elas não estão tendo nenhum amparo, nenhum desenvolvimento daquela habilidade? Aí a gente volta, né, Marcelo, num papo que a gente teve antes, que é a habilidade psíquica. Então, assim, quando você tem a mediunidade desenvolvida, né, ou a percepção multidimensional desenvolvida, é muito mais fácil você fazer isso. Agora, quando você não tem, você compra esse curso, esse pacote terapeuta, que vem com normas, vem com contratos, vem com regras. Você tem que se comportar de tal forma, você não pode se envolver com a pessoa, você não pode isso, você não pode aquilo. E aí vem também aquela regrinha que é, você não pode ser vulnerável. Você tem que estar feliz o tempo todo, você tem que estar bem. Quando você não está bem, é sinal de que você fracassou. Quando você não está vendendo muito, é sinal de que você está vibrando na escassez. Então era disso que a gente estava falando aqui, eu e o Theo. Isso é muito tóxico. Aí você fica pensando, pô, então eu sou um fracasso mesmo, né? Tudo que eu faço, todo mundo se dá bem com a coisa. Quando eu vou fazer o negócio dar errado, cara, se não é tua missão, vai dar errado sempre. Sempre. Fazer só porque as pessoas estão fazendo, fazer só porque é legal, porque é interessante, não vai funcionar, entendeu? Você tem que pegar aquilo
que, que nem eu e Theo a gente estava falando, você tem que pegar aquilo que é a sua dor e buscar as redes de apoio de acordo com a sua dor. Buscar pessoas semelhantes a você para encontrar soluções juntos. Porque a insatisfação que você tem nessa determinada dor é a mesma insatisfação que aquelas outras pessoas, e a capacidade do coletivo de solucionar aquele problema é muito maior. Então, para mim, não existe nada mais abundante do que isso, do que você abrir e falar, olha, isso aqui eu não sou capaz de resolver, vamos trazer para o grupo? E aí o grupo resolve rapidinho, entendeu? Porque é assim que funciona, a gente não nasceu para ser sozinho, a gente não nasceu para ficar individualizado e resolver tudo sozinho. Então, gente, é isso. O Theo não conseguiu voltar, concluí a live sem ele, tá? E quero agradecer muito a presença de cada um de vocês. Agora eu vou descansar também. Olha, um beijo grande a todos vocês. E vai ficar salvo aqui para assistir depois, tá? Então até amanhã. Amanhã vou ter uma convidada muito, muito, muito querida, muito especial aqui. É a Priscila. Não, mentira, amanhã é a Mônica, minha amiga linda, querida. Mônica vai vir falar sobre banhos. Ela trabalha com ervas, ela é terapeuta botânica. E a Mônica, ela trabalha com ervas, ela é uma grande curandeira, sabe tudo de planta, de incenso natural, de aromaterapia. E aí ela vai vir amanhã falar sobre esses banhos e falar sobre questões de relacionamento, vai dar dicas de plantas e o tema da nossa conversa amanhã vai ser ancestralidade na pele. E aí vocês vão entender. Dessa vez eu estou trazendo vários temas assim mais tabus e a gente vai entender por que a pele e a ancestralidade são considerados tabus. Tá? Então eu espero vocês até amanhã. Um beijo. 8 horas eu tô aqui. Boa noite para todo mundo.